Olá pessoal, voltando a mais uma aula na parte 2 sobre a origem do sindicalismo, agora mais focado no Brasil, né? Agora a gente entra nos anos 60, vou fazer a transição aqui. Então, no período getulismo, né, foi marcado por intensas greves dos trabalhadores e da crescente luta sindical. Nos anos 40, o movimento volta a ganhar força, mesmo com as restrições impostas pelo governo Vargas, né, que continuaram vigentes mesmo após o fim do Estado Novo em 45, né, porque o Vargas ele tentou de alguma maneira, né, estatizar os sindicatos, né, o máximo possível para ele ter o controle, né, até para ele poder ter um controle político dos operários, né. Então ele pegou e deixou tudo, tentou estatizar, mas aí os trabalhadores se revoltaram, né. Durante os anos 60, né, onde o Brasil passa por uma, né, ele passa, tem volta da democracia com Kubitschek, né, depois com Jânio Quadros, né, a luta sindical chega no ápice, né, com manifestações de greve e realização do terceiro Congresso Sindical Nacional, né. Aí é criado o CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores. As lutas também se intensificam com a criação de ligas camponesas, onde poucos cresciam, onde começou a ter o crescimento dos sindicatos rurais, né? Após o crescimento do movimento sindical, é interrompido pelo golpe militar de 64, então você tem 4 anos aí de um crescimento sindical, né? Quando o movimento dos trabalhadores volta a ser perseguido e a existir sob total comando do Estado. Então, com a ditadura, ela também controla, né, esses movimentos sindicais, né, porque eles tinham ligação com o comunismo, né, o comunismo, eles eram marxistas, né, e eles tinham ligação com isso, né. Aí a ditadura, para segurar, né, ele volta de novo, o governo pôr a mão nos sindicatos, né? Ele começa a controlar novamente os sindicatos, né? O sindicalismo volta a ganhar força somente no fim dos anos 70, né? Quando retorna às greves de diversas fábricas do estado de São Paulo, né? Então, nos anos 70, lá em São Bernardo, né, começa a surgir novos movimentos sindicais, né? O pessoal fica revoltado e você tem grandes indústrias ali, né? Volkswagen, tinha Ford, Carmanguia, né? eram ali, né? A parte industrial fica no ABC, né? Então surgiu ali grandes movimentos sindicais. Aí surge, a gente vai entrar logo, a figura do ex-presidente Lula, né? Nessa época, né? Como líder sindical, né? Então, a motivação das greves lá no ABC, né, foi pela reposição dos 30% de inflação, né, que o governo vinha mascarando, né, ele não vinha divulgando, a ditadura escondia a inflação que ocorria na época, né, aí gerou grandes perdas salariais. A manobra foi denunciada pelo Banco Mundial em 77, que despertou, né, a revolta dos trabalhadores. Então o governo teve inflação nos anos 70 ali, como uma ditadura, eles escondiam os dados, os índices, né? Muita coisa foi escondida naquela época, não era divulgada, né? O povo não tinha acesso às informações. Aí um Banco Mundial que é de fora e divulga a inflação real do Brasil, né?
e o movimento sindical fica sabendo e pede reposição, né, desses valores aos salários, né. A jornada de luta dos anos 70 inseriu o movimento operário no cenário político, econômico, social brasileiro, levando à criação da CUT e do Partido dos Trabalhadores, que passaram a organizar diversas greves dos gerais dos anos 80 e desempenharam importante papel em movimentos políticos como o Direta Já. Então aí a gente parece a figura da CUT, né, com a figura do Lula, né, e também surge o Partido dos Trabalhadores, né, na mesma época, né, que na verdade a gente não tinha partido aqui no Brasil, tinha a Arena e o MDB, né. A Arena era o partido, todo mundo sabe, da ditadura, que era o partido dos militares, que hoje é o partido, pouca gente sabe, mas é o partido PP, tá? É o número 11 lá. Ele é o partido que era a Arena antigamente. E o MDB é esse MDB que a gente tem aí, né? Até hoje, tá? Eles eram, pra você ter uma ideia, eles seria um partido, que não é lado, né? Era um partido que defendia a ditadura e um outro, o MDB, ele defendia a democracia, né? Então a gente não tinha, não é que eles não tinham direita, esquerda, não existia isso, né? Existia um país que defendia o interesse da ditadura e outro que queria a democracia. Isso que era o cenário dos partidos políticos da época, tá? O partido do PT ele veio como um partido mais, né, radical à esquerda, né? Ele entra na parte onde não tinha partido, né? Então ele preenche esse lado da esquerda aí, né? Até brincando, a gente tivesse continuado a Arena, virado o partido da direita, o MDB, o centro e o PT, esquerda, você teria aqui no Brasil 3 partidos e ficaria muito clara a posição de cada um. Então a gente tem mais de, não sei quantos, mais de 30 partidos aí hoje, né? Mas se eu tivesse ficado os 3, para a gente ficar muito mais claro a ideologia desses partidos, né? Sendo que eles existem até hoje, né? Então eu sou a favor que só tivesse os 3, porque ficaria mais fácil a gente entender o contexto ideológico dos partidos que existem, né? Porque a gente tem os Estados Unidos que é bipartido lá, né? A gente tem o democrata e tem o republicano, né? O republicano é um partido liberal, na verdade, né? Lá, partido liberal e conservador, né? É engraçado lá. E o democrata ele é um partido que também é liberal, né? Só que ele é um partido um pouco mais progressista, né? Ele defende um pouco mais o Estado lá nos Estados Unidos. Então eles têm só que eles não têm lado aqui lá, né? Então não existe lado da esquerda lá foi banido. Lá nos Estados Unidos a esquerda é banida, lá não tem partido comunista lá, né? Foi banido. Então aí você deve ter estudado com outros professores de história a participação do PT nas diretas, né? Do movimento sindical ele vira um partido, né? O PT quando ele iniciou, né? Aí ele tinha uma ideologia boa, interessante, né? Ele defendia os interesses das classes, né? Então assim, e também nesse tempo aí também tinha o Corinthians também fez uma grande parcela porque tinha a democracia corintiana, né? O Corinthians era o primeiro time que os jogadores tinham uma liberdade política, de pensamento, por causa do Sócrates, né? Sócrates, Casagrande e Vladimir, né? Eles tinham esse viés aí, né? E democrático, eles resolveram por ser um time democrático, né? Foi uma representação, né? Então eu acredito que o PT, quando lá nesse início aí, até tinha um ideal bom, né? Ele tinha boas ideias, as ideias que eles tinham eram interessantes, né? Que vem depois a história, né? A gente já sabe, mas nesse início
eles tinham bons ideais, né? Aí, diante desse histórico, para você fazer greve é fazer política, né? Então, é complicado, porque a CUT defende direitos dos trabalhadores, né? E o PT é um partido político. Então, assim, é estranho um partido político defender greve. Não seria o correto, porque o partido político ele tem que defender o interesse do país como um todo, né? E o ACUT está defendendo o interesse de uma classe de pessoas, são os trabalhadores, né? Então, assim, quando o PT também ele segue ao poder, ele começa a defender greve, não fala nada, fica quieto. Algumas greves pode ser que sejam injustas, né? É complicada a situação, né? Quando um partido político, um sindicato vira um partido político, né? Por isso que eu não acho interessante se misturar as duas coisas, né? Então, em 88 surgiu a Constituição Federal, né? E assim, gente, por muitos os deputados da época eram o pessoal ligado à esquerda, tá? Então, essa Constituição já foi, né, com muitas coisas ligadas a ideais da esquerda, né? Então foi passar, quando começa a ser a redemocratização, né? Na verdade, o Brasil era para ter sido redemocratizado em 84 para 85, quando o Tancredo Neves ganha a eleição, né? Só que ele morre, né? Naqueles anos, né? E o Sarney que assume, o Sarney era filho da ditadura, né? Ele é um cara que defendia a ditadura e os militares. Então você teve o Sarney de 85 a 89, que foi um presidente que conduziu mal essa redemocratização, tá? Porque ele defendia interesses dos militares, né? Então ele foi, para falar, horrível, o governo, um dos piores. Acho que ele foi o pior governo que teve no Brasil, né? Principalmente porque você passava por uma transição, né, de ditadura para democratização. Então o Sarney ele foi horrível, né? Ele é um governo horroroso. Naquela época eu vivi naquela época, principalmente na parte econômica, o Brasil estava perdido, literalmente, né? Aí com a Constituição trouxe mais liberdade aos movimentos sindicais, né? Retirando regras com a necessidade de autorização do Ministério do Trabalho. Então o Ministério do Trabalho você não tem autorização dele para montar o sindicato. Para funcionamento de um sindicato e possibilitando a sindicalização de servidores públicos. Então o pessoal da parte pública, servidores públicos, não tinham sindicato e começou a ter, tá? E hoje os sindicatos mais fortes que tem, né, alguns aí são públicos, né? Contudo, né, houve muita herança do governo do Vargas, como imposto obrigatório, tá? Que é aquele contribuição que a gente pagou, acho que até 2018, 2019, que a gente era obrigado a trabalhar um mês por ano pro sindicato, era compulsório, né? Eles recebiam muito dinheiro, tanto que nessa época, né, surgiu, então tem um número aqui, 17 mil sindicatos no país, tá? É muita coisa, é uma coisa irreal, porque esse dinheiro desse dia que cada trabalhador trabalhava para o sindicato. Imagine assim, você tem, sei lá, 60 milhões de trabalhadores e um dia deles, desse salário, iria para os sindicatos. Então eles tinham um bolo muito grande de dinheiro. Então isso aí contribuiu para surgir esses 17 mil sindicatos aí. Fala que entre 2005 e 2013 surgiram 2 mil de uma vez, né? Em 8 anos, né?
segundo o jornal o Globo, tá? Não sei o que eu tô falando. Inclusive é da Globo. O Globo, né? Por não ter dúvida nenhuma. Grande quantidade leva a críticas sobre o sindicalismo, né? Muita gente critica porque é uma forma de você arrecadar dinheiro público, tá? É o dinheiro público, o dinheiro era pego dos funcionários, né? Esse dia, e você vai lá, monta o sindicato, tá? E o sindicato participa do mesmo desse bolo, né? Esse artigo que eu estou vendo aqui, ele deve ser mais antigo essa lei, tá? Porque essa lei caiu, não é? Agora é opcional você aderir trabalhar um dia para o sindicato. Agora a gente tem a opção, a gente contribui, se a gente quiser mensalmente, né? E assim, eu não tenho o número exato, mas eu sei que os sindicatos estavam passando por muitas dificuldades, porque como caiu a arrecadação, né, desse bolo aí, né, as pessoas optaram por não mais trabalhar um dia para os sindicatos, caiu demais, né? Por que as pessoas fizeram isso, né? Não, é porque é ruim? Não. Porque elas não se sentiam representadas mais pelo sindicato. Esse é o maior problema. Se você se sente representado por uma classe ali, você contribui normalmente, né? Acho que não teria problema. O problema maior foi que a gente percebeu que os sindicatos hoje não representam mais os trabalhadores, né? Eles perderam o rumo, né? Então esse número já mostra, né? Eu posso até verificar aqui o prejuízo que eles tiveram, mas é por causa do serviço. Na verdade, você está pagando por uma prestação de serviço, né? Para ele brigar lá por você, por melhor salário, melhor condição de trabalho, mais benefícios. Isso já não veio ocorrendo aqui no Brasil há muito tempo. Desde 2014, isso aí parou, né? Os salários estão parados, o pessoal perdeu o direito, né? E os sindicatos pouco falam desse problema, né? Eles se omitiram, na verdade, né? E criaram um viés mais político deles, né? Então estão mais preocupados em fazer política hoje do que defender o direito do trabalhador. E as pessoas, a gente pode achar, são bobas, não sei o que, mas não são, elas perceberam isso. Tanto que eles perderam um grande número de contribuintes, né? Nesse tempo aqui. Ok? Eu peguei um dado da UOL aqui que fala, né, com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, né, diminuiu em 90% o bolo, né, que era de 3,4 bilhões de reais em 2017, né, para 500 bilhões de reais em 2018. E a tendência é que, passar dos anos, isso vai caindo, tá? O efeito foi brutal na queda de repasse às centrais, confederações e federações de sindicatos, né? Muitas das entidades admitem a necessidade de se reinventar para manter as estruturas de prestação de serviços, além de cortar custos com pessoal, imóveis, atividades, incluindo colônia de férias, as alternativas, passa por fusões das entidades e criação de espaços de coworking, né? Então, com essa queda de arrecadação, porque eles viviam de dinheiro público, diminuiu, eles estão tendo que se reinventar, né? Então eles falam aqui, né? Para poder sobreviver e uma coisa eles se fundirem, né? Acho que o melhor caminho é diminuir esse número de sindicatos, que é 12 mil, é muito fora do normal, tá? Não é desnecessário. De começar a diminuir essa estrutura, né? E começar a defender mesmo o direito dos trabalhadores de verdade, porque por enquanto eles não estão defendendo lei nenhuma. Todo mundo que precisa de sindicato quebra a cara, muitas pessoas, você ouve esse discurso. Se eles prestassem serviço mesmo correto, eu acho que eles não teriam tido essa perda, né, grande aí, né? Então acho que eles passam até eles passam por uma consciência do trabalho, do que eles têm que fazer política ou defender o direito dos trabalhadores. Tem que fazer uma das duas coisas. Então eles têm que rever esses pensamentos aí. Tá ok, gente? Então essa aula foi sobre a última aula sobre sindicalismo. Então
Espero que tenham gostado desses comentários. Até a próxima.